Nem sempre, moçada, houve as ideias de evolucionismo. Durante muito tempo, mesmo entre os cientistas, era extremamente popular a crença no fixismo, a crença na imutabilidade das espécies. O fixismo está completamente ligado às ideias do criacionismo bíblico, né? Que não apenas a Bíblia diz que Deus criou todos os seres vivos, como dá a entender que Deus criou os seres vivos de maneira perfeita, então não teria por que eles mudarem. Ora, se Deus é perfeito, já criou toda a natureza perfeita, não teria motivo para os seres vivos mudarem. Então os seres vivos seriam imutáveis. O fixismo, a crença na imutabilidade das espécies. Entretanto, por volta do século XVIII, 1700 e caramba, começa a surgir uma nova maneira de ver o mundo, o evolucionismo. A crença na mutabilidade das espécies, a crença que os seres vivos podem mudar ao longo do tempo. E a questão é, de onde é que a galera tirou a ideia de que os seres vivos não são imutáveis, de que os seres vivos, eles mudam com o tempo? Um dos grandes problemas para você ver o processo evolutivo é que ele é um processo que acontece em câmera lenta. Ele é um processo que acontece ao longo de muito tempo, né? Ao longo de milhões e milhões de anos, gente bem fora da escala de vida de uma pessoa, né? Bem fora da escala de vida da própria espécie humana, né? Da própria história humana. A história tem lá, moçada, alguns poucos milhares de anos, e nesses poucos milhares de anos, enxergar a evolução é complicado, porque a evolução é um processo que às vezes envolve milhões, bilhões de anos para acontecer. Nem o homem consegue ver isso, nem a própria civilização humana viveu o tempo suficiente para enxergar isso. De modo que para você conseguir ver a evolução, você vai precisar prestar atenção em algumas pistas que a natureza oferece. E aí, moçada, a gente conversa um pouquinho sobre algumas evidências do processo evolutivo, sobre algumas dessas pistas que a natureza nos dá de que os seres vivos evoluem. Número 1, moçada, e das mais importantes das evidências do processo evolutivo, o estudo, gente, dos fósseis, né? Eu lembro para vocês que paleontologia é exatamente a parte da ciência que estuda os fósseis, né? É muito comum a gente confundir o nome paleontologia com o nome arqueologia. Tudo isso aqui estuda coisas velhas, né? Paleo quer dizer velho, arqueo quer dizer antigo. Mas, gente, a arqueologia é o estudo das civilizações antigas, né? Então, quando o pessoal vai lá estudar o Egito Antigo, a Grécia Antiga e a Mesopotâmia e etc e tal, então está falando de arqueologia. Arqueologia bem mais relacionada à história do que à biologia. Enquanto que paleontologia, o estudo dos fósseis, aí sim, para estudar vestígios deixados por seres vivos. Eu sei que quando a gente fala em fóssil, né, vem logo na sua cabeça um esqueleto de dinossauro, mas fóssil não é só esqueleto, quaisquer vestígios de criaturas que não existem mais hoje, de criaturas atualmente extintas. Ora, quando a gente fala para vocês de quaisquer vestígios de seres atualmente extintos, fósseis, moçada, incluem restos deixados por alguém. É o caso de ossos, é o caso de dentes. Alguém briga comigo. Por que normalmente quem vira fóssil são estruturas duras, mineralizadas, calcificadas, que nem ossos e dentes? Ora, moçada, quando você morrer, os decompositores, as bactérias decompositoras, os fungos decompositores vão fazer papinha do seu cadáver e não vai sobrar nada. Agora sim, né? Estruturas moles, como pele, como músculo, é mais fácil para os micro-organismos decompositores consumirem aquilo. Estruturas mais duras, estruturas, moçada, mineralizadas, calcificadas, é mais difícil para as bactérias comerem. De maneira que, entre pele, músculo, que é tecido mole, e estruturas duras, fica mais difícil haver a decomposição de estruturas duras, aumenta a probabilidade de elas deixarem vestígios exatamente na forma de fósseis. Só que fósseis, gente, não necessariamente é resto de alguém. Fóssil pode ser, por exemplo, seres inteiros preservados, como, por exemplo, insetos aprisionados em âmbar.
Eita, moçada, do clássico O Parque dos Dinossauros, o filme lá, Jurassic Park. Não sei se alguém lembra lá no filme, nos filmes, né? É toda uma série. Como é que teriam conseguido DNA de dinossauro para clonar o dinossauro? Uma história muito bem contada. O cara conta a história que nos tempos pré-históricos um mosquitinho picava um dinossauro, sugava o sangue do dinossauro e pousava numa árvore. No que o inseto estava lá pousado na árvore, começava a escorrer um material da árvore chamada resina. Talvez alguém já tenha visto algum tipo de árvore. Quando você corta a árvore, começa a escorrer um material semelhante a mel. Aquilo não é seiva, como algumas pessoas pensam. Aquilo se chama resina. E é um material que ele é viscoso, mas em contato com ar, ele endurece para cicatrizar ferimentos. É um truque para a árvore cicatrizar ferimentos. No filme, o cara conta lá a história que o mosquito picava o dinossauro, sugava o sangue, pousava na árvore, a resina escorre, prende o mosquito na resina e é claro que o mosquito morre. E, gente, a resina endurece. Milhões de anos depois, a resina vira um material chamado âmbar, um tipo de pedra, com inseto preso lá dentro. E aí, no filme, a galera conta a história de que o pessoal encontra os insetos presos em âmbar, vai lá dentro do inseto, pegar o sangue do dinossauro, pegar o DNA do dinossauro para clonar o dinossauro. E aí, clona o dinossauro no filme. Ô, Landim, até que ponto essa história faz sentido? E a partir de que momento a galera se empolgou muito e começou a exagerar de maneira que não teria como acontecer? Até a parte de você encontrar insetos em âmbar, isso é verdade. Gente, nós temos inúmeros exemplos de insetos presos em âmbar, contemporâneos dos dinossauros, formiga, mosquito, besouro e etc e tal, super bem preservados, o que inclusive mostra que eles eram muito parecidos com os insetos modernos. Entretanto, a parte de você pegar o mosquito que picou o dinossauro, ir lá no estômago dele, pegar o sangue do dinossauro, o DNA do dinossauro, não dá. DNA, moçada, não dura milhões de anos. E os dinossauros desapareceram há 65 milhões de anos. O que quer dizer que mesmo que você encontrasse um mosquitinho que acabou de picar o dinossauro, pousou na árvore e foi coberto pela resina, que virou âmbar, não teria mais DNA de dinossauro dentro lá do mosquitinho. É tempo demais. 65 milhões de anos. O DNA não dura tanto tempo assim. Também, moçada, podem ser lá fósseis, bebês mamutes preservados em gelo. Galera, moçada, alguns anos atrás encontrou na Sibéria um bebezinho mamute que ele caiu num buraco, não conseguiu sair, choveu, cobriu de água, frio, congelou e o bebezinho, coitado, o mamute, morreu congelado lá. Só que o gelo preservou tão bem que você consegue ver hoje detalhes como a cor do pelo do mamute, que era exatamente lá, né, meio que ruivo, por exemplo, preservou tão bem que tá lá a galera estudando. Se você não tem alguma célula intacta desse bebê mamute, com DNA intacto, para clonar os mamutes e ressuscitar os mamutes. Até inventaram um nome para isso. Chamam de desextinção. Ora, extinguir, exterminar a espécie, desextinguir, ressuscitar a espécie. A ideia seria pegar o DNA do mamute, colocar numa espécie muito parecida, que é o elefante, e ver se consegue ressuscitar os mamutes. Claro que isso é super questionável do ponto de vista ético, né? Qual seria o sentido de você ressuscitar um mamute se o ecossistema onde ele vive não existe mais? Se não haveria outros mamutes para ele interagir, será que seria eticamente correto, justo, ressuscitar um mamute só para o cientista dizer, eu sou foda, ressuscitei um mamute? Né? Se ele de repente não teria como ter o ambiente onde ele vive, outros mamutes para ele interagir, ainda assim, a pesquisa tem uma coisa bacana, né? Porque não foi o homem que extinguiu o mamute, né? Foram as mudanças climáticas que nós tivemos lá, né, nos últimos milhares de anos. Né? Talvez a caça do homem ao mamute tenha contribuído, mas foi basicamente um processo natural. Entretanto, o homem já extinguiu várias espécies, de maneira que aprender como desextinguir, talvez seja legal, para o homem desfazer as merdas que ele já fez, né? Extinguir determinada espécie, que tal tentar ressuscitar ela? Daí a pesquisa é justa, né? É lícita. Não sei se de repente lá desextinguir o mamute seria necessariamente interessante. Nós temos, moçada, que fósseis podem ser, né, ovos de dinossauros ainda organizados no ninho, completamente preservados. Ou seja,
Cuidado, que fóssil não necessariamente é o resto de alguém, mas pode ser alguém inteiro. Fósseis também não necessariamente são restos, eles podem ser quaisquer vestígios, como por exemplo, impressões deixadas por alguém, como por exemplo, moçada, moldes, né? Um clássico, né? Era uma vez um peixinho alegremente passeando por aí. Um belo dia teve um terremoto, cai uma pedra, o peixe é esmagado. Milhões de anos depois, quando eu tiro a pedra, está o peixe desenhado na pedra, em baixo relevo, né? Um molde, né? A gente, inclusive, moçada, tem aqui na inteira do Ceará, uma região chamada de Cariri, que há milhões de anos atrás era coberta pelo oceano. Quando o nível do mar baixou, virou um grande lago de água salgada. E depois desse lago, né, hoje em dia ele secou, virou Sertão Bravo. Né, sertão mesmo, quase deserto. Até hoje, é um dos lugares mais bacanas do planeta Terra para encontrar fósseis de pterodáctilos, que são aqueles dinossauros voadores, e fósseis de peixe. Em pleno sertãozão brabo do Ceará, né, quase deserto, fóssil de peixe. Por quê? Há muito tempo atrás, você tinha lá, moçada, né, que aquilo lá era coberto lá pelo oceano, né, era coberto lá por um lago de água salgada e deixou fósseis de peixes como molde. É tanto fóssil de peixe que a galera nem dá mais valor. Né? O pessoal às vezes vai lá, tem um tipo de pedra que eles chamam de pedra cariri, que a galera usa muito para fazer beirada de piscina. Né? Que é uma pedra que ela é antiderrapante, você não sai da piscina molhada, não escorregar, não se machucar. E aí, na região nordeste toda, né, o moçada costuma fazer borda de piscina com pedra cariri, de vez em quando você está de bobeira aqui na piscina, né, pensando lá, né, na vida, etc e tal, olha para a pedra, tem um peixinho desenhado na pedra, impresso na pedra, extremamente comum, a gente nem liga mais de tão comum que é fóssil desse tipo, fóssil do tipo moldes. Nessas impressões podem ser, por exemplo, lá, né, de peixes, de outras criaturas, né, por exemplo, artrópodes pré-históricos, como trilobitas, que era uma espécie de barata aquática pré-histórica gigante, né, que é um dos fósseis mais antigos que nós temos de artrópodes. Mas, moçada, podem ser também, por exemplo, pegadas. Rolandim, uma pegada, ela é um fóssil? Gente, ela é um vestígio de uma criatura que não existe mais? Ela é um vestígio. Então ela pode ser colocada como um fóssil. E bem bacana, né? Pela pegada, dá para saber se o dinossauro era bípede ou quadrúpede, se andava sozinho ou em bandos, será que só tem a pegada dele? Ou teria que ter a pegada dele misturado com de outros dinossauros? Se ele andava sozinho ou com os filhotes, tem pegada de adulto e de filhote juntos, dá para ter uma ideia dos hábitos de vida dele? Daí por diante. Gente, fósseis podem ser coprólitos, copro, cocô, lito, pedra, cocô petrificado de dinossauro. Tudo bem, nojento, né? Mas muito bacana, porque quando você pega lá cocô petrificado de dinossauro, dá para você ter uma ideia do que é que ele comia. Ou seja, tudo isso, moçada, fósseis, quaisquer vestígios de criaturas atualmente extintas. Uma dúvida, será que uma múmia poderia ser considerada um fóssil? Múmia, tipo Egito Antigo ou coisa do gênero? Ora, moçada, múmia é de seres humanos, né? Seres humanos não estão extintos ainda, né? Estamos trabalhando para isso, né? Mas nós não estamos extintos ainda. Então eu não diria que uma múmia, estilo Egito Antigo, pirâmide de Faraó, ela é um fóssil, tanto é que ela não é estudada pela paleontologia, ela é estudada pela arqueologia, né? Então já é outro campo de estudo que vai brincar lá com as múmias no Antigo Egito. De qualquer maneira, moçada, quando a gente fala para vocês em relação a fósseis, existem alguns tipos de fossilização. Quando a gente fala, moçada, em tipos de fossilização, é o caso, por exemplo, de moldagem. Exatamente como eu estava comentando, do peixinho ser esmagado, né, do artrópode ser esmagado e ficar ele registrado em pedra. Mas, moçada, você tem também a substituição, onde a substituição, o nome ela é meio que autoexplicativo, é exatamente a troca da parte orgânica mole do corpo dos animais, pele, músculos e etc., por sais minerais. De maneira, moçada, você originar pele petrificada de dinossauro.
Aquela imagem que a galera tem dos dinossauros, como dinossauros sendo parecidos lá com répteis, com lagartos gigantes, que nem o próprio filme Jurassic Park, Parque dos Dinossauros coloca, vocês sabem que é uma ideia errada, né? Desde os anos 2000, por volta de 2006, 2007, começaram a encontrar na China os primeiros fósseis de pele de dinossauro petrificada. A pele, ela é mole, ela vai sendo decomposta e sais minerais vão se acumulando no lugar. E a pele vai sendo reconstruída, com detalhes de escamas, e a galera conseguiu encontrar fósseis de pele de dinossauro tão bem preservados que a gente descobriu que dinossauros tinham um corpo coberto de penas. Não necessariamente eles voavam, provavelmente as penas dos dinossauros tinham papéis como atração sexual e proteção térmica, né? Atrair o parceiro sexual e proteger contra o frio. Tanto é que a visão da gente hoje dos dinossauros é que eles não eram tipo lagartos gigantes. Eles eram aves gigantes, talvez com as asas atrofiadas, com bracinhos no lugar de asas, né? Com dentes e etc e tal. Tudo bem, uma espécie lá de galinha do mal gigantesca, né? Às vezes lá, né? Que não voava, com bracinhos etc e tal e com dentes, mas os dinossauros mais próximos de aves do que de répteis. Porque quem descobriu que os dinossauros são muito mais próximos de aves do que de répteis? Estudando pele petrificada de dinossauro. Né? Nesse caso, eles tinham penas. Já encontramos florestas inteiras petrificadas. Né? Tem lá que os tecidos da planta vão sendo decompostos e vai acumulando sais minerais no lugar. Você tem lá a permineralização, onde a permineralização ela é o preenchimento das cavidades naturais do corpo de alguém por sais minerais. Gente, quando eu falo preenchimento das cavidades naturais do corpo de alguém por sais minerais, como é que é isso? Explicando um pouquinho melhor. Era uma vez, gente, um dinossauro, lindo meu exemplo de dinossauro lá, né? Meu desenho maravilhoso de dinossauro, e tava lá, moçada, um tubo digestivo do dinossauro, estômago do dinossauro e intestino do dinossauro, e aí o fiofó do dinossauro bem aqui. Acontece às vezes, quando o dinossauro morre, que a cavidade do tubo digestivo vai sendo preenchida por sais minerais. Esses sais minerais vão preenchendo e vão moldando o tubo digestivo dele por dentro. Os espaços vazios vão sendo preenchidos por sais minerais. E, gente, o que acontece? Que a cavidade ela é toda preenchida e, às vezes, o corpo do dinossauro ele é decomposto pelas bactérias decompositoras. E no que o corpo do dinossauro ele é todo decomposto, pele, músculo e etc e tal, fica somente o tubo digestivo preservado. Mas como se fosse um negativo de uma fotografia, né? No negativo da fotografia, o que é branco fica preto, o que é preto fica branco. E aqui, o que era cheio, a pele, agora está vazio, desapareceu. E o que era vazio, o buraco do tubo digestivo, agora está cheio de sais minerais. Com isso eu consigo saber como era o estômago dele, como era o intestino, se era curto, se era longo, para ter uma ideia dos hábitos alimentares dele, e daí por diante.